estava orando ao Senhor agora à tarde e pedi a Deus uma palavra, porque eu não tinha ainda. E o Espírito Santo ministrava esta palavra no meu coração. E eu tenho certeza que Ele vai falar conosco nessa noite. Livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Aleluia. A gente vai ler só um versículo. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou vai dando glória. Aleluia. Jesus está na casa. E quando Ele vai para receber a minha adoração, então te desliga de tudo que ficou lá fora, irmão. E vamos adorar Jesus nessa noite. Aleluia. Dê o teu melhor para Ele. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, e dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Vou ler de novo a parte B. E lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Tem alguém que entende o peso dessa palavra? Até aqui te ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Então fecha a tua Bíblia e ora comigo. Espírito Santo, não desfazendo uma oração da tua serva, mas completando o Espírito de Deus. Faz a tua obra nesse lugar. Joga por terra todo embaraço, todo roubo de mente, toda luta contrária. Abate a fúria do adversário. E precisamos preparar o nosso coração, a nossa mente, para receber a tua palavra em nome de Jesus. E é para o irmão que está do teu lado e diz para ele: ei, nessa noite, a partir de agora, não conversa comigo, porque eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo nesse lugar. Então senta aí e bate palma para Ele bem forte. Aleluia. Essa palavra é uma palavra conhecida, irmão. Eu sei que você já ouviu falar sobre essa palavra de Ebenezer, que diz: até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Mas para mim poder contar um pouco dessa história, eu quero contar um pouco. A gente sabe que Ana por muito tempo chorou por um filho, até que um dia ela se levanta e decide tomar uma atitude. A Bíblia diz que Ana vem de encontro ao altar do Senhor e se derrama, se prostra, se joga diante do altar, ao ponto do sacerdote se escandalizar e dizer: será se tu estás embriagada? Só que Ana olhar para ele e dizer: eu estou embriagada de álcool, mas estou embriagada de angústia dentro da minha alma. A Bíblia diz que Ana decide romper tudo em busca do seu milagre. A Bíblia diz que no furor da emoção ela faz um voto com Deus e diz assim: se tu me deres um filho, eu entregarei para o teu altar. A Bíblia diz que isso agradou o coração de Deus. Agora Jesus usa a boca do sacerdote e diz: vai, mulher, que assim fosse o Senhor conforme tu pede. A Bíblia diz que agora Ana vai gerar. Quem era estéril agora vai ter filho, porque o Deus que nós servimos é Deus de milagre, é Deus de impossível, é Deus que faz o estéril gerar. Ainda mais quando tem atitude que move o coração de Deus. A Bíblia diz que os meses passam, agora Ana vai gerar a criança nasce, e depois que nasce a criança, agora ela vai amamentar, e o período da amamentação passa. Agora chega o dia de Ana, entregar a criança para o altar. O nome da criança era Samuel. A Bíblia diz que agora Samuel vai morar dentro da casa de Deus, vai passar a habitar dentro do templo, participar das coisas santíssimas, tocar no santo do santo.
que eram filhos de Belial, aleluia, que eram inimigos de Deus. E eu fiquei pensando, como é que pode alguém que mora dentro do templo, alguém que pega nas coisas santas, alguém que experimenta das coisas de Deus e ser filho de Belial? Eu pesquisei o que era Belial. Significa inimigos do povo de Deus. E eu disse, como é que pode alguém que é filho de sacerdote, usa roupa como sacerdote, anda com a Bíblia como sacerdote e é inimigo do povo de Deus? Eu disse, é estranho. Tem gente que anda como crente, usa a Bíblia como crente, fala até como crente, mas é inimigo de Deus, não obedece a palavra, é rebelde diante da presença. A Bíblia diz que o Senhor cita filho de Belial. E eu disse, mas por quê? Fui ler, continuar lendo os capítulos e diz que eu fini Finéias, aleluia, glória a Deus, que eu fini Finéias, toda vez que o povo de Israel ia ofertar, eles entravam na frente, pegavam as melhores e deixavam o pior para Deus. Toda vez que o povo ofertava, eles eram espertos, maliciosos, entravam e roubavam o que era de Deus. Mas a Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 8, roubará o nome a Deus, todavia vós me roubais, não diz-me nas ofertas. Era assim que Ofni e Finéias roubava desse dízimo, roubava na oferta, e pensava que Deus não estava vendo, e pensava que ia morar no céu. O que tem de crente que rouba no dízimo, rouba na oferta e quer morar no céu. Eu te digo nessa noite que só se for o céu da boca da ossa, porque o céu de glória, o terceiro céu não entra. Se tu não é dizimista, começa a ser. Se tu não oferta, começa a ofertar. Porque para morar no céu também tem que fazer esse papel. A Bíblia diz que a menina fazia, roubava, e aquilo irava o coração de Deus. A Bíblia diz que grande era o seu pecado diante da presença de Deus. O Senhor olhava para ele sem repúdio, comia, eram inimigos da sua palavra. E no decorrer de tudo isso acontecendo, a Bíblia diz que Samuel ia crescendo. E eu achei interessante que no meio do reboliço todo, ele diz: Samuel está crescendo. Era Deus dizendo: pode estar tudo revirado, mas tem alguém crescendo. Eita maravilha! Pode estar tudo bagunçado, mas tem alguém crescendo. Talvez tu não está entendendo. A bagunça que Deus permitiu é para tu crescer. A prova que tu está passando é para ter crescimento da parte de Deus também. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 22: e era porém Eli já velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, com todo o Israel, e de como se deitava com as mulheres, de como roubavam e ficavam na frente do templo, se prostituindo, fazendo tudo que não prestava. Só que o sacerdote Eli passava a mão, porque não queria magoar os seus filhos, não queria magoar as ovelhas, e passava a mão na cabeça. Só que Deus não tem negócio com gente assim. Deus não tem negócio com gente assim, não, meu irmão. Deus gosta de gente que prega a verdade. Não é que tu se maneira, não é que tu vai pra casa zangado. O que vai ser pregado hoje é a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele passava a mão, os filhos dele fazendo tudo enquanto ele passou a mão. Mas aí chega um dia que ele se incomoda. A presença de Deus o incomoda. E diz para ele assim, ele chama os filhos e diz assim: olha, meus filhos, pecando o homem contra o homem, o juiz o julgará. Mas pecando o homem contra Deus, quem há de rogar por ele?
dizendo para eles: meu filho, se você pecar contra mim, o juiz me julga. Mas se tu pecar contra Deus, quem vai interceder por ti? Porque naquele tempo era o tempo da lei, ainda não tinha Jesus Cristo. O Espírito Santo, o advogado fiel, era o tempo da leitura. Se tu pecava, Deus te matava na hora. Ainda mais tocado nas coisas santíssimas. A Bíblia diz que agora o Senhor cumprimenta dizendo: e eles não deram ouvido à voz do seu pai, porque Deus queria matar eles. É forte. Deus permitiu que o sacerdote exortasse, mas não deixou que eles entendessem ou respeitassem. Ele irou, transformou, virou o coração dos filhos do sacerdote, porque eles queriam matar eles, porque eles preferiam desobedecer a palavra de Deus, preferiam roubar Deus do que viver em santidade com Deus. O que eu aprendo também com isso: o mal que me causaram, Deus é justiça na terra. O mal que te causaram, Deus é Deus para te justificar. O que eu aprendo com a história de Ofni e Finéias aqui nesse momento é que alguém pode até ter roubado algo de mim, alguém pode até ter tocado em algo meu, mas a justiça de Deus não falha. Passa tempo, mas irão ter que se justificar para Deus, irão ter que ser julgados diante de Deus. Não precisa você querer se vingar, não precisa discutir, querer meter porrada, não precisa querer descontar na mesma moeda. Deus é tua justiça, Deus é teu justificador, Deus é o teu juiz da terra dos viventes. E de meio de todo esse reboliço, ele diz: e Samuel ia crescendo. Eu achei interessante que no meio da história toda, o reboliço acontecendo, Jesus tratando com o sacerdote Eli, e Samuel vai crescendo. Crescendo em quê? Em sabedoria, em conhecimento, em visão de Deus. Era tudo acontecendo bagunçado dentro da casa do sacerdote, mas Samuel não deixou se corromper. Ele estava no meio da prova, no meio de gente rebelde, no meio de gente desobediente, mas ele não deixava se corromper, porque Samuel sabia a quem ele temia. Ninguém conhecia Samuel, ninguém ainda tinha ouvido falar dele. Samuel estava no anonimato, mas estava crescendo. Ninguém sabia que Samuel talvez ia ser tudo isso, mas ele estava crescendo. O que eu aprendo com isso: pode ninguém me conhecer, pode ninguém estar te vendo, tu pode não ser conhecido como tu quer, mas tu está crescendo, está no anonimato, está crescendo. Ah, mas ninguém me chama para pegar, ninguém me chama para cantar, ninguém me chama para abrir o conto. Está no anonimato, está na cadeia, mas está crescendo. Aproveita o momento que tu está aí e cresce em sabedoria, cresce em conhecimento, cresce em poder de Deus, cresce em ciência da sua. Samuel estava no anonimato, mas estava crescendo, crescendo, crescendo. A Bíblia diz: isso cansa Deus. E ele envia um profeta e diz para ele: olha, aleluia, eu vou ter que destruir a tua casa. Eu me arrependo da promessa que eu fiz. Vou destruir todo mundo da ilha, ainda vou matar teus dois filhos, porque tu preferiu honrar eles do que a mim. Tu preferiu, aleluia, passar a mão do que exortar. Por isso eu vou te destruir e destruir toda a tua casa. Agora imagina ouvir uma voz dessa. Imagina ele sendo sacerdote e Deus enviar um profeta e dizer que vai destruir ele e a casa dele, por causa que ele foi desobediente à palavra de Deus, porque ele preferiu honrar os deles do que a
Deus. E isso acontece com a gente. Às vezes a gente prefere honrar o homem do que a Deus. Às vezes a gente prefere honrar a nossa casa do que a Deus. É claro que tu tem que honrar a tua casa, o teu esposo, os teus filhos, a tua família. Mas tu não deve também colocar como idolatria diante da presença de Deus. Porque primeiro é o Senhor. E busca ali primeiro a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. É Deus dizendo, busca a mim. E deixa que o resto eu cuido para ti. A Bíblia diz que o Senhor disse para ele, olha, eu vou destruir tudo. Vou arrancar toda a descendência da terra. Vai todo mundo morrer nas minhas palavras. Mas aí eu vou levantar alguém fiel para mim, sacerdote. Era Deus usando a boca do profeta dizendo, olha, eu te dei a oportunidade de me adorar. Eu te dei a oportunidade de servir o meu santo. Mas tu não deu valor. Mas tu não quis. E por isso eu vou arrancar-te. E vou colocar outro no teu lugar. Mas esse que eu vou colocar é alguém fiel. Alguém que guarda a minha palavra. Alguém que me obedece. O que eu aprendo com isso? Se Deus me chamou e eu não obedecer essa palavra, Ele me arranca e coloca outra em meu lugar. Tem gente que pensa que é preferido. Só que Deus não faz acepção de pessoa. Tem gente que diz, se eu não me pregar, não vai acontecer. Se eu não me cantar, se a cantora oficial não acontece. Me desculpe, minha irmã e meu irmão. Deus é o dono da obra. Se tu não ir, Ele levanta outra e vai. Mas tem crente, bispo que gosta de ser do lado. É tu que vai pregar. Eu, Deus filho, vai minha filha, vai pregar. Irmão, pelo amor de Deus, se Deus te chamar é um privilégio para você. É um privilégio estar aqui para falar dele. Porque quando os filhos estão no nosso lugar, não pode. Está morto, está na UTI, está preso, está precaviado na droga. E nós que temos saúde, liberto, roupa boa, casa para dormir, cama para deitar. E não adora, e não bota meu impedimento para fazer a sua vontade. A Bíblia diz que o Senhor disse para o sacerdote, olha, eu vou tirar tudo e vou botar alguém fiel que me adore. Talvez você que está ali embaixo é alguém fiel que Deus está escolhendo. Talvez você está aí e talvez alguém desacredita de você. Ou talvez você mesmo que está aqui no altar, talvez alguém ainda desacredita de você. Mas talvez você pode ser alguém fiel que Deus vai levantar mais forte. Alguém que vai adorar Ele em espírito e em verdade. Talvez tu não tenha entendido. Ele está te preparando para o patamar que Ele vai te colocar. Porque Ele não pode te colocar tudo de qualquer jeito. Ele vai ter que te mandar o teu caráter primeiro. Para tu poder ter a honra de Deus. Até para ter dinheiro tem que ser moldado. Até para ter cargo tem que ser moldado. Porque tem gente que ganha cargo e se exalta. Tem gente que não vai ganhar dinheiro e se exalta. Mas Jesus está dizendo, eu sou Deus dos humildes. É por isso que eu estou te preparando para dobrar. Ninguém é um sacerdote fiel de Deus. Porque não pode ser o escolhido de Deus. O qual Ele vai levantar dessa terra. Samuel era quem o Senhor falava. Ou talvez no íntimo ele sabia que era ele. Mas como o sacerdote ainda tinha temor de Deus, não fez nada. Só ficou esperando. Aleluia. Só ficou esperando. Aleluia. Que a vontade de Deus fosse vivida, fosse completada. A Bíblia diz que Deus fala com ele, com o sacerdote. E depois que Deus fala e exalta e avisa que vai levantar alguém no lugar dele. Porque Deus sempre levanta, Deus sempre avisa antes de fazer. Eu nunca vi Deus fazer algo um pouquinho. Eu nunca vi Deus fazer algo sem avisar antes. O Deus que a gente serve, Ele avisa para poder depois fazer. Porque Ele cuida do seu povo. Aleluia. E aí acontece que Deus falou com ele.
Deus, mas ainda não tinha tido um encontro com ele. A Bíblia diz que Samuel é criança e vai se deitar. Quando ele se deita e agarra no sono, ele vai ouvir a voz de Deus dizendo: Samuel, Samuel. E a primeira vez, como ele não tinha ainda entendimento, ele corre para o sacerdote e diz: me chamando, Senhor. E ele diz: não, vai te deitar. Na segunda vez, Jesus chama de novo: Samuel, Samuel. Na terceira vez, Jesus chama de novo. Agora o sacerdote entende, porque ele já estava também sendo espiritual. Ele agora entende pela terceira vez e diz: aleluia, se te chamaram de novo, diz-me aqui, Senhor, olha que o teu servo erro. Jesus está dizendo: precisamos ter discernimento de espírito para saber quando é Deus que está falando conosco, porque tem gente que está ouvindo a voz de Deus e não sabe, está ouvindo a voz de Deus e tem dúvida. Jesus está dizendo para te discernimento de espírito, para tu saber e decidir quando é eu que falo contigo. Bate palma aí para me beber água. A Bíblia diz que agora a quarta vez o Senhor fala com ele. E agora ele diz para ele: o Senhor fala com Samuel e avisa de novo o sacerdote. E diz para Samuel que vai destruir a casa dele e tudo mais. Ele já sabia que Deus tinha falado com Samuel. Ele começa a importunar Samuel dizendo: fala para mim o que Deus falou contigo. Fala para mim o que Deus falou contigo. Samuel com medo, temendo porque era criança e tinha medo do que o sacerdote podia fazer com ele. Ele se recua. Mas aí o sacerdote pergunta de novo: o que é que Deus falou contigo? Ele pega e responde. O sacerdote diz: Deus falou que vai destruir a tua casa, vai destruir a tua descendência, vai matar todo mundo e vai levantar alguém fiel para viver nesta palavra. A Bíblia diz que o sacerdote escuta aquilo e fica triste. E ainda diz que faça o Senhor conforme Ele quer. Porque ele sabia que o que Deus decide ninguém pode revogar. Quando Deus fala, está falado. Ele conhecia o poder do seu Deus. Por isso que ele disse que Deus podia fazer. Porque não tinha mais como ele rever, não tinha como ele fazer. Porque ele reconheceu o seu erro. Ele sabia que estava em falha com Cristo. Por isso que ele disse: faça o Senhor como Ele quer. Faça o Senhor conforme seja a sua vontade. Aleluia. A Bíblia diz que ele aceita a repreensão e o tempo vai passando, o Samuel vai crescendo, e quando chega um determinado tempo, Jesus começa a confirmar o ministério de Samuel. A Bíblia diz que no versículo 19: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras deixava cair por terra. Era o Senhor dizendo: aleluia, quando eu sou Deus que levanta o ministério, eu confirmo. Se eu te confiei no ministério, não precisa do querer dizer que é Deus que te usa, não precisa do querer mostrar para alguém, não. Deus é Deus que confirma o ministério. Se quando não abre a boca para profetizar e assim embaixo e dizer: vai cumprir, para honrar a minha serva. Assim era com Samuel, ele falava e Deus assinava embaixo. Precisamos ser alguém assim, que obedece a Cristo, para quando abrir a boca para profetizar, ele assina embaixo. E alguém chega e diga para você: foi Deus que te usou, foi Deus que falou na tua boca. Porque quando a gente tem vida no altar, o Senhor responde na hora. Quando a gente profetiza, ele vai se cumprir, para mostrar que ele é Deus e usa quem ele quer. Tem gente que ele mesmo quer se apresentar, mas Jesus está dizendo: não precisa você fazer isso, não precisa você pedir para estar em cartaz, não precisa você pedir para pregar em algum lugar, cantar em algum lugar. Porque eu conheço crente assim,
que ele diz: me leva contigo, me deixa eu pregar aí, deixa eu cantar, me leva para me fazer isso. Jesus está dizendo: eu sou Deus que levanto, eu sou Deus que sopra o nome, eu sou Deus que confirma o ministério. Se eu tenho um ministério contigo, se eu tenho um propósito contigo, não te preocupa não, porque tudo vai cooperar para o teu crescimento. Até os teus adversários, até quem querer te parar, vai te empurrar, vai te impulsionar, vai te levar para perto do propósito de Deus na tua vida. Jesus está dizendo: não te preocupa nem não, porque o propósito é bem contigo, eu vou cumprir. O ministério que eu tenho contigo, se eu falei que vou te levantar, não te preocupa. Vou te levantar. Se eu falei que vou te levar só do canto, não te preocupa. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Porque tem muito crente falando que Deus não manda. Só porque viu o irmão cantando, ele diz: Deus vai te levar aos 4 cantos do mundo. Sendo que Deus não mandou falar isso. Porque se Deus fosse levar todo mundo, como é que ia ficar aqui? Se Deus levasse todo mundo, não ia sobrar ninguém. Deus tem que deixar alguém aqui. Porque tem almas que precisam aqui também. Mas dentro desse muito, Deus vai levantar alguém também para honrar essa cidade. E para dizer: lá em Bacabal tem alguém. Mulher de Deus. Lá na igreja do bispo Romerito tem alguém que Deus chamou para ser honrado. Mesmo que não seja você, mas se for teu irmão, bata a palma, porque a tua vez vai chegar. Quando Deus levantar ele, vai cessar um tempo que Deus vai apaziguar. Aí vai ser a tua vez, porque tem vez de todo mundo nessa terra. Tudo há um tempo debaixo do céu. Eu sou Deus que confirma o ministério. Quando você passar algo para alguém e tu querer, porque tem gente que passa a revelação e quer justificar a revelação. Só faça o que Deus te manda e acabou. Deixa que Deus é que vai te justificar. Deus é que vai confirmar o mistério na tua vida. A Bíblia diz que Deus confirmou o mistério na vida de Samuel. E tudo que ele falava, Deus assinava embaixo. E acontecia na hora. E a Bíblia diz que em todo Israel, então, aleluia, até Bezeba, ele foi conhecido por profeta. Por isso que eu te digo que Deus é Deus que sopra. Quando tu fala algo aqui e acontece, Deus vai soprando, vai dizendo: não tem fulano, Deus dizendo nisso e aconteceu. Então vamos trazer ele, Deus vai soprar o teu nome. Ele é Deus que sopra. Eu me lembro que eu tinha 11 anos de idade e eu fui cantar numa igrejinha bem pequenininha. Era numa casa do irmão. Hoje ele tem uma igreja. E quando eu entrei lá, eu nem entendia nada, era criança. Ele me deu uma oportunidade e eu cantei. E Deus tomou ele para mim e disse: vou te levar em muitos lugares e vou honrar o teu nome. E eu disse amém, mas não compreendia nada. Recebi a revelação. O tempo foi passando, eu cresci e não fiquei na igreja, fui para o mundo. Passou o período onde é que eu estou aqui. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, pode passar o tempo, tu pode bolar para todo lado, mas Ele te traz para onde Ele quer. Ele te atrai para onde Ele quer. Nem que Ele tem que te quebrar todinho, matar alguém da tua casa, mas Ele cumpre a promessa. Ele vai cumprir a promessa. Ele vai completar a promessa. Promessa para Abraão e disse para ele que ele seria pai de nações. Abraão não ficou vivo o suficiente para ver a multidão que nos tornamos. Mas mesmo depois da sua morte, Deus honrou a promessa. Deus está falando conosco. Deus está nos ensinando isso. Mesmo que a gente morra, mas se Deus prometeu que vai libertar a nossa casa, Ele vai libertar. Se Deus prometeu que vai curar alguém, Ele vai curar. Mesmo que a gente não esteja vivo para ver, mas Ele vai fazer o que Ele falou através da sua palavra. Porque Ele é Deus fiel sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o ministério dele foi confirmado, foi decidido, foi
foi soprado. Agora Samuel está crescendo e todo mundo está conhecendo ele. A Bíblia diz que o tempo passa. Agora Israel vai guerrear contra os filisteus. A Bíblia diz que nessa guerra morrem 4.000 homens. Aleluia, nessa batalha. A Bíblia diz que o povo de Israel fica atribulado, fica com medo, porque já morreu tanta gente. Eles mandam que tragam a arca. A Bíblia diz que ele dá uma ordem, vai lá em Siló e traz a arca do concerto. Traz pra cá pro meio da guerra, porque senão vamos perder a batalha. A Bíblia diz que lá vem trazendo a arca do concerto. Ofni e Finéias vem trazendo a presença de Deus em seus ombros. A Bíblia diz que ele vai de caminho para a guerra. Quando chega lá, ele cede a guerra. Ofni e Finéias são mortos e a presença de Deus é levada. Porque Ofni e Finéias queriam carregar a presença de Deus de qualquer jeito. Só porque tinha título, só porque tinha parentesco, queria carregar de qualquer jeito. Mas o que eu aprendo com isso, para carregar a presença de Deus, tem que ter vida no altar. Para carregar a presença de Deus, tem que viver a sua palavra. A Bíblia diz que agora a arca é levada. Ofni e Finéias são mortos. A Bíblia diz que quando passa o período de tempo, a arca vai ser levada para a cidade, aleluia, de Dagom. A Bíblia diz que agora a arca está na cidade de Dagom dos filisteus. Eles levam para dentro do templo de Dagom a arca da aliança, porque os filisteus talvez pensavam que o que fazia o povo de Israel ganhar era a arca da aliança, era a presença de Deus, e realmente ele estava certo. Só que eles pensavam que a arca ia servir para eles também. Eles pensavam que pegando a arca eles não iam perder uma batalha mais, ia ser só vencer e vencer. Só que eles não entendem que aquilo que eles pensavam que ia ser bênção virou maldição. Eles não entenderam que aquilo que daria para ser bênção virou maldição para a vida deles. A Bíblia diz que a arca está dentro do templo. Agora o povo do sacerdote lá de Dagom, o povo que cuidava dele da idolatria, aleluia, entraram lá dentro e viram Dagom prostrado diante da presença de Deus. A Bíblia diz que eles se escandalizam, levanta Dagom, aleluia, e vão correr contar para ele. A Bíblia diz que passa o segundo dia, quando está de madrugada, eles entram de novo dentro do templo de Dagom. E quando eles chegam lá, aleluia, Dagom está prostrado diante da arca, sem cabeça, sem braço, sem perna, só no tronco, diante da presença de Deus. O que eu aprendo com isso, tem que respeitar a presença de Deus. Eles pensavam que pegando a arca e colocando dentro da casa da idolatria ia permanecer do mesmo jeito. Só que Deus destruiu. Dagom não aguentou a presença de Deus. O que eu aprendo com isso, o adversário não aguenta a presença de Deus na tua vida. Para tu não ter ela, ele faz de tudo para tu não buscar ela, porque ele sabe que se tu tiver ela, ele vai te retirar. Ele sabe que se tu for cheio da presença de Deus, ele não tem força. É por isso que ele luta constante. Mas eu tenho que aqui ter uma igreja que luta, busca severamente a presença de Deus sem se cansar. Oh, maravilha! A Bíblia diz que agora, aleluia, Dagom está lá todo deslacerado diante da presença de Deus. Eles se escandalizam, ficam com medo, ficam aterrorizados e diz que tem que tirar a arca de lá. Eles levam para outra cidade e quando chegam nessa cidade, na cidade de Asdote, a Bíblia diz que a arca fere todos na cidade com doença, porque eles pensavam que a presença de Deus ia ser bênção, mas virou maldição. Quando a gente carrega a presença, queremos carregar a presença de uma forma errada, vira maldição na tua vida. Não anda para frente, tudo vai errado.
ele de novo com doença. Pega uma arca e leva para a cidade de Eglon. E lá ele de novo com doença. A Bíblia diz que eles se cansam. Aleluia. E durante essa decorrente desse tempo, a arca ainda ficou 7 meses sobre o território dos filisteus. A Bíblia diz que aí acontece tanta coisa, reboliço no meio daquele povo, que ele se cansa. Ele chama os mágicos, chama os feiticeiros, chama todo mundo e diz: e agora? O que é que a gente vai fazer para devolver essa arca? Para poder tirar essa maldição de cima de nós? A Bíblia diz que alguém olha para ele e diz: olha, devolve a arca, mas não devolve vazia. Bota dentro tudo que tem de precioso e manda para esse povo. O que eu aprendo com isso? O que o adversário roubou de nós, se ele tiver tocado em algo teu, vai ter que devolver em duplo. Vai ter que devolver com dupla honra. Se ele também tocou em algo teu, não te preocupa, porque vai voltar para ti, vai voltar abençoado, vai voltar com bênção, vai voltar com honra de Deus para tua vida. Porque talvez ele tocou pensando que ia te destruir, mas quem te sustenta é Deus. Jesus vai trazer de volta e ainda vai trazer honrado, porque é assim que ele faz. A Bíblia diz que agora a arca volta, mas volta com bastante bênção o povo de Israel. A Bíblia diz que a arca fica sobre a cidade de Keriat Jearim durante 20 anos. O tempo passa, a arca está lá, o sacerdote Samuel aparece de novo, chama o povo e diz: vem cá, se vocês se converterem, se vocês largarem a idolatria, se vocês jogarem por fora tudo isso que está atrapalhando a presença de Deus, aleluia, reinar sobre a tua vida, o Senhor vai dar vitória para vocês. A Bíblia diz que o povo começa a jogar fora a idolatria, o povo começa a se examinar e dizer: para aí, o que é que eu estou fazendo que está afastando a presença de Deus? Deixa eu me examinar aqui, qual é a brecha que está aberta, porque eu tenho que fechar para poder a presença de Deus reinar sobre a minha vida. Muitas das vezes precisamos nos examinar nós mesmos, porque queremos ser cheios da presença de Deus, mas queremos levar de qualquer jeito. Mas não é assim, meu irmão. Para poder você ser cheio de Deus, você precisa renunciar a muita coisa. Renunciar à tua carne, o desejo da tua carne. A Bíblia diz que o desejo carnal leva-se Deus para o inferno. A própria carne se leva para o inferno. É o Senhor dizendo: eu quero que vocês vivam pelo espiritual. Eu quero que vocês vivam em espírito, dia e noite, não em carnal. Porque tem crente que passa o dia inteiro na carne, a noite inteira na carne. Jesus está dizendo: quando tu buscar primeiro o espiritual, tu vai ver as coisas se organizar, tu vai ver tudo ficar no seu lugar, porque tu preferiu buscar primeiro o reino de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que o povo se converte e vão todo mundo congregar em Mispa. A Bíblia diz que quando o povo está congregando lá, os filisteus descobriram que agora o povo se converteu, voltaram a adorar agora o Senhor. Porque tem situação na nossa vida que Deus permite para a gente poder voltar a buscar Deus novamente. Porque no decorrer dos anos vão passando, a gente vai esfriando por causa de tanta luta, tanta prova, a gente vai desfalecendo na fé. É por isso que tem situação que Deus permite para a gente poder voltar primeiramente de novo, voltar a buscar como antes, porque antigamente, quando a gente aceitou Jesus a primeira vez, a gente não saía de casa sem orar. Se a gente fosse no comércio, orava. Se a gente fosse trabalhar, orava. Às vezes acorda tão agoniado que nem ora, passa o dia correndo pra lá e pra cá, de noite chega cansado, só puf na cama e não ora. Nem agradece a Deus pelo dia, por causa que está acostumado na carne, para estar pra lá e pra cá. Jesus está dizendo: volta a praticar as primeiras obras, para tu ver o que eu vou fazer. Sai, larga de ser filho, larga. Tu tem que ser um crente quente, para que a glória de Deus reine sobre a tua vida. E quando essa glória reinar sobre a tua vida, vai transparecer na tua casa,
guerrear. O povo de Israel descobre que agora os filisteus estão vindo contra eles. E eles começam a temer e a sentir medo. Porque mesmo que eles tiverem voltado para Cristo, eles ainda estavam com medo. Porque não confiavam verdadeiramente no poder de Deus. Porque tem crente que diz que é crente, mas quando vem a prova ele desfalece. Ele não confia verdadeiramente que Deus é poderoso. Jesus está dizendo: confia em mim, acredite em mim, que eu sou poderoso para fazer. A Bíblia diz que agora o povo, aleluia, fica com medo e chama Samuel. E diz: Samuel, os filisteus estão vindo contra nós. E nós precisamos que tu interceda ao Senhor por nós. A Bíblia diz que Samuel diz: não se preocupa, porque vou interceder por vocês. A Bíblia conta que agora Samuel pega um cordeiro bom, limpinho, novinho, e começa a sacrificar ele. E quando Samuel está sacrificando, o povo de Israel vai para a guerra. E quando Samuel queima o cordeiro, a Bíblia diz que no mesmo instante Jesus trovoou do céu e matou todos os inimigos de Israel. Eu quero aprender com isso. Enquanto tu está sacrificando, enquanto tu está adorando, enquanto tu está orando, Deus está trabalhando ao teu favor. A Bíblia diz que quando ele sacrificava, o Senhor trovejou e matou todos os filisteus. Agora os filisteus são mortos, e os que restaram, aleluia, o povo de Israel matou a espada. A Bíblia diz que agora Deus dá vitória ao povo de Israel. De uma certeza que a gente tem que ter, é que nós nunca perdemos. O crente, ele tem que ter essa certeza que com Cristo é vencer, e vencer não tem fracasso. Deus pode até permitir tu passar na prova, tu pode até passar dificuldade, mas passe com uma certeza de vitória, porque Deus te dará vitória. Deus te dará vitória. Não importa a prova, a luta, com você é vencedor. Diz que o povo de Deus venceu. E agora Samuel pega uma pedra e ele coloca entre Mispa e Sem. Por causa dessa guerra toda, de todo esse alvoroço, tempestade, porque Deus bagunça primeiro para depois explicar. Foi necessário permitir que o povo morresse. Foi necessário permitir que levasse a arca, para o povo se voltar para Deus de novo, para o povo descer na presença de Deus de novo. E depois que Deus completou a obra, ele dá vitória para o povo. Aí Samuel pega uma pedra, coloca lá entre Mispa e Sem e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Era Samuel dizendo: nós passamos por tudo isso, mas até aqui te ajudou o Senhor. É Deus dizendo: tu passou por alto e baixo, mas até hoje te ajudou teu Deus. Até hoje te sustentou o Senhor. E Ele continuará te sustentando. Porque assim como Ele foi com o povo de Israel, Ele é contigo. Assim que no meio das nossas fraquezas, falhas, pecado, quando a gente se volta para Ele, Ele não aguenta. Ele interfere, guerreia e vence a guerra por nós. É por isso que a única coisa que Ele quer de nós é que nós o adoramos, é que nós engrandecemos, é que nós glorificamos o seu nome, porque enquanto nós adoramos, Ele guerreia nossas guerras. Se você soubesse, irmão, o poder do seu glória, o poder do seu aleluia, você vinha para o culto esse e glorificava Ele o dia todo, a noite toda. Porque quando você dá glória, Deus dá tanto livramento para a sua casa. Quando você dá aleluia aqui, Deus dá livramento para alguém ali de morte. Enquanto nós damos glória a Deus, Deus dá livramento de acidente ali. Jesus está dizendo: enquanto tu está aqui me adorando, eu preciso ter parente que vai falar com Ele hoje. Jesus está dizendo: enquanto a minha igreja me adora, enquanto a minha igreja me senta, eu dou livramento, eu me anjo, com a espada de Israel, e
ajudou, Senhor. Ebenezer significa falta de ajuda. Até aqui Ele te socorreu. E não te preocupa que daqui pra frente Ele vai continuar até Ele te preparar e te levar. Porque Ele é um Deus fiel que cuida de nós. Mesmo que no meio da prova o diabo sopre no nosso ouvido e diga que não vai dar certo. Mas no mesmo instante tu vira para a mão com autoridade, abre a boca, e tu vem com autoridade e diz: tá bem mal, porque Deus vai cumprir sua promessa. Porque é inesquecível, fiel, é verdadeiro, é poderoso para cumprir promessa. O diabo, ele tem uma estratégia dele apagar na nossa mente o que Deus já tem feito. Porque às vezes nós estamos focados tanto no futuro, do que Deus ainda vai fazer, que esquecemos o que Ele já fez. Você é bem-aventurado de estar aqui. Bem-aventurado de Ele ter te escolhido. Na tua casa tinha tantos, mas Ele te escolheu. No meio da tua parentela tinha milhares que Ele podia escolher, mas Ele olhou para ti com um olhar de amor. Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia. Na minha parentela tem gente muito mais entendida do que eu, mas Deus olhou para mim. Deus olhou para ti. Jesus está dizendo que no Espírito legiado eu te escolhi. Então, por que tu mesmo te bota para baixo? Por que tu mesmo desacredita no teu potencial? Jesus está dizendo: eu te escolhi, sei que tu é capaz. Eu sei que tu pode. Eu sei que tu aguenta. Então por isso eu te chamei para guerrear comigo. Porque eu sei que tu é capaz. Cadê os vencedores de Jesus? Começa a maneira aí que eu quero orar contigo. Começa a maneira aí que eu quero orar contigo. Começa a dizer que ele é santo, vai. Santo. A Bíblia diz que lá no céu tem anjos 57 de santo. Quando diz santo, 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 santo. E eu quero te convidar a dizer comigo que é santo nessa noite. Feche o teu olho e diz santo. 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 E a minha boca vai nascer é santo. Poderoso. Poderoso. Ele desce, ele comigo aqui, vai diz para ele. Diz para ele, dono da minha vida, dono da minha alma, dono do meu casamento, dono do meu filho, dono da minha família. Diz para ele, tua dono. Salve, salve o Senhor. Espírito Santo. Aqui está o teu povo. Aqui está o meu Deus. Deus te usou. É Deus que examina a mente e o coração. E é Deus que deu o impossível acontecer. E faz acontecer. Visita agora cada um que está. Da cabeça à planta dos pés. Se tiver alguma maldição, quebra. Se tiver alguma obra contrária à vida dele, quebra agora. Joga por terra, desfaz. Se tiver algum laço, desfaz agora. Contra a vida dela, dele, contra a casa, contra a parentela. Quebra agora, joga por terra. Espírito Santo, meu Deus, te escolhe. Meu Deus, que faz comunicar. Meu Deus, que chama quem tu quer chamar. Tu sabes, tu conhece. Tu sabe a necessidade de cada um. Tu sabe, Espírito Santo, a prova de cada um passa. Mas tu és Deus que envia providência.
para mim que hoje Ele está entrando dentro da tua casa. E eu vim descrevendo uma obra que fizeram para tu não ser feliz nem a tua casa. Mas Deus é Deus que entra hoje. Entra hoje, quebra todo mal contra a tua vida, contra a tua casa. Em nome de Jesus agora. Toda obra das trevas, sai agora. Sai agora. Seja quebrado agora todo mal. Em nome de Jesus, todo mal agora. Sai. A igreja bate palma aí para Jesus. Espírito Santo, nós queremos todos aqui. Tudo do fundo. Maravilhoso Deus, até poderoso Pai. Em nome de Jesus, aquele que precisa de um renovo, renova. Aquele que precisa, olha a Deus, porque é Ele que faz. Não olhe para mim, mas te ligue com Deus, olha Ele. Busque a atenção dele, chame Ele. Eita, mulher, eu já trabalho da espada. Nada trabalha assim. Eu não te mando na espada. Nada trabalha sábia. É verdade que não tem sido fácil, dias mais. Mas o Senhor diz para ti, não te preocupa não, porque há tempo da guerra e há tempo da paz. Há tempo para todas as coisas. Olha como eu morrei por ti nessa noite. E tu merece este dia da glória. Sendo manifestada dentro da tua casa. E tu dirás que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus da terra. E a minha palavra sua. Ele manda nada necessita da sua saúde. Eu vejo uma ação de cura sendo derramada agora. Agora sobre a tua vida. Alguém segura ela, porque Deus está curando ela aqui agora. Recebe uma ação de cura que Deus te entrega hoje. Tu não disse não, fala comigo nessa noite. Olha nessa obra que eu te beneficia. Em nome de Jesus, todo espírito maligno das trevas que tenta oprimir esse homem, que trabalha na mente, no culto, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, toda maldição no meio da parentela dele, todo demônio que trancafiava a casa dele, em nome de Jesus agora, nós repreendemos a igreja, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, todo mal agora, a igreja diz comigo, sai! Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita cada um que está. Mas o poder é maior, a glória é tua, a glória é para ti. Não tem nada sobre nós aqui, é tudo sobre Ele. É Deus que quebra. Deus quebra uma obra de macumbaria contra a tua vida. E tu diz, mas por que quem? Eu sou Deus que conhece o homem. Eu sou Deus que limpa o teu caminho. Eu sou Deus que abre para tu passar. Eu sou Deus que conhece o oculto, profundo, escondido. E para mostrar que você está escondido, quebra hoje uma obra contra a tua vida. Olha como eu quebro, porque a obra que foi feita também era para te deixar acamada, doente, sem saúde. Mas Deus arranca hoje e quebra todo mal contra a tua vida. Em nome de Jesus agora, todo mal contra a vida da minha irmã, sai agora, em nome de Jesus. Bate na mão para ele.
assim. Eu vejo uma Bíblia enorme na tua mão. E o Senhor disse na ti que quer desenrolar um mistério mais forte na palavra. Quero desenrolar um profundo, a ciência, a revelação do oculto da palavra contigo. Quero te honrar neste lugar da minha palavra. Tu vais só ler e vai compreender todinha, porque sou Deus que abre os teus olhos. Abre o teu entendimento hoje. Porque Deus te visita agora, da cabeça branca dos teus pés, e Ele diz pra te prepara, porque vou te levar ainda em muitos lugares que tu ainda não pisou, porque quero cumprir a promessa na tua vida. Ainda dá lugar pra me usar, dá lugar pra me completar a obra. Espírito Santo, faz a tua obra. Isso é meu. Senhor, olha para mim. Porque Deus disse para mim que está enviando socorro para ti. Eu vi a Deus enviando ajuda para você. Socorro. Eu vi uma guerra no mundo espiritual por causa da tua vida. Eu vi o diabo querendo te tocar, mas ao mesmo tempo os anjos guerreavam por ti. E o Senhor diz: hoje eu guerrei ao teu favor. Hoje eu envio socorro ao teu favor. Hoje eu envio anjos para guerrear mais forte. E todo laço do diabo, e todo modo da vida do meu irmão, seja quebrado agora. Em nome de Jesus, apaga todo mal, sai toda angústia, sai toda tristeza, sai toda solidão, sai, porque Deus é Deus que presta por completo. O Senhor falava para mim, quando eu vinha de lá para cá, para o bispo e para a bispa preparar um culto em ação de graça. O Senhor falava para mim, diz para eles preparar um culto em ação de graça, porque eu via Deus dando uma vitória para vocês. Deus não me faz saber se é material ou espiritual, mas é uma bênção muito desejada. E o Senhor disse: vai dar para vocês e para vocês fazerem um culto de ação de graça. Amém? E me convida em nome de Jesus. Seu glória. Bate palma aí para Jesus. Quem ouviu a voz de Deus aqui nessa noite? Eu senti a presença de Jesus aqui. Deus está aqui nesse lugar. Antes de pregar, eu quero adorar Jesus com mais louvor. Amém? Quem concorda na glória a Deus?